Bom, a gente fala mais sobre a corrida eleitoral, não só aqui em São Paulo, mas também em outras partes do país. Gentilmente nos atendendo agora nessa programação especial da Jovem Pan, o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Kalina. Mais uma vez, prazer estar com vocês e os ouvintes da Jovem Pan nesse dia tão importante para a democracia brasileira. Nós é que agradecemos. Professor, primeiro falando sobre essa situação aqui de São Paulo, em que um candidato está com coronavírus, ele não vai votar nele mesmo. O senhor já tinha visto isso, professor? É uma situação realmente inusitada, né? Um candidato, por circunstâncias tão extremas como a pandemia, não poder votar nele mesmo. Talvez casos que nós tenhamos, assim, de incumbentes que tenham enfrentado situações similares, tenha sido, nesse presente momento, do Marquito Vilela, que faz campanha do hospital em Goiânia, lembrando sempre mais uma vez a tragédia que envolveu o presidente eleito em 85, Tancredo Neves, que acabou não assumindo após ter sido escolhido pelo colégio eleitoral, mas realmente por conta de uma pandemia, é uma situação um pouco estranha. Talvez, lembrando um pouco a memória aqui dos ouvintes, lá atrás, quando nós tivemos a gripe espanhola, o presidente eleito à época no Brasil também foi acometido da doença, acabou não assumindo, mas uma situação de um candidato que não vota nele mesmo, realmente é algo que a pandemia tem, de outra maneira, também nos ensinado o quanto ela pode causar várias dificuldades para o funcionamento, inclusive, da própria democracia, em certo sentido, quando o candidato, às vezes, tem dificuldade não só de votar nele mesmo, mas de seguir fazendo campanha por, obviamente, restrições sanitárias, né? Ô, professor, em relação ao PT, que não elegeu nenhum prefeito nas capitais aqui do Brasil no primeiro turno, e agora a situação no segundo turno, o que é esperado? O PT sai dessas eleições com mais dificuldades do que já tinha enfrentado em 2016. De fato, no cenário da política nacional, não ter nenhuma prefeitura em capitais é algo que reduz um pouco a capacidade do partido de se colocar no cenário das grandes questões em nível nacional, razão pela qual a prefeitura de Recife se torna hoje a grande possibilidade que o partido tem de voltar a governar uma cidade a qual esteve à frente por 12 anos, porque Recife é uma capital importante, não apenas no Brasil, mas sobretudo no Nordeste, e nesse sentido estão jogadas para lá todas as possibilidades que o partido julga ainda existir para ocupar uma prefeitura importante. Não deixa de ser significativo isso, porque o PT, ao longo da sua trajetória, sobretudo nos anos 2000, foi marcado por ter ganho cidades importantes e muitas capitais, lembrando aqui São Paulo, por 3 ocasiões, Recife por 3 vezes consecutivas, Porto Alegre por 4 vezes consecutivas, Belo Horizonte em vários momentos, tomando assim como referência as mais importantes. Então, de fato, o partido sofre um recuo bastante significativo neste eleitorado das grandes cidades, que sempre foi caracterizado por posições, digamos, mais progressistas do ponto de vista das escolhas políticas, e que parece que não vem tendo mais no PT uma alternativa que agregue esse tipo de visão de mundo, que talvez signifique que o PT está no momento na qual ele vai ter que repensar muito da sua maneira de fazer política, os valores, as propostas, a maneira de dialogar com a sociedade, para que, eventualmente, possa recuperar o espaço perdido que vem decrescendo, inclusive, ao longo das 3 últimas eleições municipais, sobretudo quando nós olhamos o número de capitais conquistadas pelo partido do país. Professor Eduardo, além dessa questão do PT que a Kalina colocou, nós temos também o presidente da República, Jair Bolsonaro, os candidatos que ele apoiou ou foram para o segundo turno, poucos foram para o segundo turno, ou outros nem foram, como é o caso de Celso Russomano aqui em São Paulo. E nós temos já a informação, o presidente Jair Bolsonaro vai desembarcar daqui a pouquinho no Rio de Janeiro para registrar o voto dele no segundo turno. O comboio deixou o Palácio da Alvorada por volta de 8h25 da manhã em Brasília, rumo à base aérea. A expectativa é de que o chefe do executivo chegue à cidade carioca daqui a pouco, por volta de 9 horas da manhã, e vai votar na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, na Zona Oeste. Só chegou a lembrar de Tancredo Neves, e puxando um pouco as memórias eleitorais, professor.
a eleição municipal é uma eleição mais local, em que a pessoa muitas vezes não pensa em questões partidárias, mas pensa no buraco da rua, nos problemas do dia a dia, na coleta de lixo, na saúde pública. E eu pergunto, a senhora acha que ele deveria ter interferido mais nessa eleição, ou não deveria ter interferido, ou a eleição municipal tem que ficar alheia a questões nacionais? Acho que são duas questões aqui que você coloca, Tiago. Primeiro, é lembrar um pouco histórico, inclusive de presidentes no Brasil que, no alto da sua popularidade, como foram Fernando Henrique Cardoso e Lula, jamais tiveram uma interferência direta nas eleições municipais. Bolsonaro, portanto, é uma quebra de paradigma nesse sentido, como inclusive tem sido em vários momentos da sua condução no governo, que é bastante errática, porque nós temos que lembrar que Bolsonaro reiteradamente disse que não iria apoiar nenhum candidato nas eleições municipais, e isso acabou acontecendo mais tardiamente, quando Bolsonaro julgou que, turbinado pelo auxílio emergencial, teria condições suficientes de levar o seu apoio para candidatos que ele julgava serem mais próximos ao seu ideário político, partidos colocados mais no campo da chamada direita, em alguns casos da extrema-direita, apoiando candidatos vinculados a forças armadas, delegados, enfim, candidatos do Centrão, como é o caso do próprio Crivella, no Rio de Janeiro, candidatos vinculados às igrejas, mas isso acabou não se confirmando. Então, nesse sentido, Bolsonaro ele deu um passo adiante, queimou a largada em algo que não foi viável. A segunda questão que é importante considerar é que, a despeito das eleições municipais efetivamente terem essa característica que você comenta, Tiago, parece que nesse pleito os eleitores estão mandando dois recados para os incumbentes, para os postulantes a ocuparem cargos na prefeitura e mesmo para os atuais prefeitos, que nós não queremos candidaturas, nós não queremos candidatos que reproduzam esse discurso da antipolítica, o discurso de que é preciso colocar pessoas que não sejam vinculadas à chamada política tradicional. Nós temos que colocar candidatos que tenham claras vinculações com outros aspectos da vida social que não os partidos políticos. E o segundo aspecto dessa eleição é o fato da população ter, de maneira bastante evidente, mandado um recado para o presidente Bolsonaro e o tipo de política que ele vem desempenhando, que ela não é aprovada. Que não é desta maneira que a população entende que a coisa pública, que os governos precisam ser conduzidos. Então, a despeito das eleições municipais de fato terem esse componente da preocupação com aquilo que vai ser a vida do cidadão na cidade, há também em disputa nesse momento duas formas, pelo menos, de entender como que a política ela pode ser compreendida como algo importante na vida do cidadão. Um modelo é aquele que em 2018 foi vitorioso, que é o rechaço da política, que é a condenação das instituições que classicamente conformam a disputa competitiva nas eleições por meio de partidos políticos, e uma outra forma que parece que nesse ano de 2020 a população vem dizendo que parece mais viável para tratar da lógica governamental, ou seja, a política enquanto tal, ela é importante. E negar a política numa sociedade democrática pode nos levar para caminhos desconhecidos, porque, pelo sim, pelo não, é por meio da política que as controvérsias, as negociações, os acordos se produzem. E nisso não há nada de associação com corrupção, conluio, como foi o discurso que prevaleceu em 2018. Então, por essas duas lógicas, resumindo, uma mais pragmática, que me parece ter sido uma opção equivocada do presidente Bolsonaro, à luz de uma avaliação que não se mostrou realista sobre a sua popularidade e capacidade de transferir votos, e uma questão, talvez, mais de fundo ou de médio prazo, que é como a sociedade brasileira ela vê a política no seu exercício cotidiano, é que transformam essa eleição municipal
em algo que adquire, para além das escolhas importantes para a vida do cidadão na sua cidade, também uma conotação mais ampla sobre o papel da política na sociedade brasileira. Professor, e neste pleito, a soma de abstenções chegou a 30,6%, que foi a maior desde 96. Será que isso já era previsto em razão da pandemia ou acontece, de fato, um desinteresse da população em relação à política? Eu acho que a taxa de abstenção, ela vem se mantendo nesses níveis que você comentava, Kalina, e efetivamente 2020 tem um componente da pandemia, que ele gera esse temor dos eleitores, sobretudo eleitor mais velho. Então, acho que nós temos que considerar 2020 um ponto fora da curva, porque mesmo em 2018, quando nós tivemos altos níveis de abstenção, ainda assim, num período no qual havia muito rechaço da política, havia muita negação da política por parte da sociedade, e mesmo sendo uma eleição nacional, então, evidentemente, a comparação ela não é de todo adequada, mas se nós olharmos as taxas de abstenção que têm acontecido nas eleições municipais, elas têm se mantido com uma razoável estabilidade. Então, me parece que 2020, por ter sido uma campanha curta, uma campanha sem possibilidade de ações na rua, o que é importante para mobilizar os eleitores, uma campanha onde não foi possível fazer comícios, por exemplo, e outras atividades que classicamente mobilizam a população, tornam os candidatos mais conhecidos, uma campanha que foi feita essencialmente de maneira virtual, ou pelo menos em grande parte no sentido, são componentes que eles agregam para o eleitor um grau maior de indefinição, de ausência de informação. Lembrando que eleitores no Brasil têm um hábito muito usual de definir a sua candidatura na última semana de campanha. Então, todos esses componentes, eles geram uma particularidade bastante significativa para essas eleições. Quero crer, portanto, que esses são os elementos que mais têm levantado o número de abstenções nessas eleições. Por fim, evidentemente que nós temos que considerar neste cenário das abstenções as escolhas de primeiro turno, porque também, historicamente, o segundo turno ele apresenta níveis maiores de abstenção, porque vários eleitores e eleitoras, não tendo a sua candidatura preferencial representada no segundo turno, acabam optando por se abster da escolha. Então, o cenário de primeiro turno, eu repito, ele, a meu juízo, foi bastante influenciado neste ano por conta desses fatores devidos à crise sanitária da pandemia. Professor Eduardo, só para a gente fechar, claro que com as devidas restrições, comparando uma eleição com outra, uma eleição nacional, outra eleição mais local, mas eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor acha que a força das redes sociais nesse ano foi uma força menor, ou pelo menos nós que desprezamos um pouco a força do horário eleitoral em 2018, o horário eleitoral na TV, no rádio, teve uma força maior do que a gente imaginava nesse ano, porque as pessoas mais em casa, as pessoas mais reclusas. A senhora acha que o componente da mídia nessa eleição e nessa campanha, qual foi até agora? Não, seguramente as eleições de 2018, elas foram para nós, talvez, o ponto de novidade das redes sociais. E tanto foi assim que ninguém acreditava que o atual presidente Bolsonaro poderia impulsionar a sua candidatura com poucos recursos financeiros por meio das redes sociais. Então, em 2018, esses novos veículos de comunicação se mostraram muito potentes para catapultar uma candidatura até então muito desconhecida dos eleitores em nível nacional. A capilaridade que as redes sociais têm, a rapidez com que redes sociais conseguem transmitir informação, a possibilidade de multiplicação de contatos e de disseminação de informações, se mostrou um canal extremamente eficaz e o resultado foi uma eleição calcada, sobretudo, nessa estratégia do presidente Bolsonaro. 2018 foi uma eleição onde tempo de televisão não foi um aspecto tão significativo. Vale lembrar, por exemplo, que, por esse critério, que é muito similar hoje ao que acontece na candidatura Bruno Covas para a Prefeitura de São Paulo, e acontecia também com uma aliança de partidos políticos muito similar em torno do Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à presidência.
E tempo de televisão para o candidato Geraldo Alckmin não foi um ativo que lhe permitiu ter um bom desempenho na eleição. O resultado foi um desempenho bastante pífio. Em 2020, nós temos duas questões, portanto, considerando esse cenário. Primeiro, as redes sociais deixaram de ser exatamente uma novidade. E as redes sociais passaram, inclusive, a ser profundamente questionadas por conta de uma ampliação veloz que nós tivemos das fake news, da desinformação e do mau uso das redes nesses 2 anos, amplamente noticiado pela imprensa, inclusive com inquéritos do Supremo Tribunal Federal tentando identificar de que maneira esse processo de disseminação de informações equivocadas, ele prejudica a capacidade do eleitor de ter uma informação correta para tomar um juízo adequado sobre as suas escolhas políticas, sobre a difamação de personagens públicas e, portanto, aumentou-se bastante também o grau de desconfiança da população sobre as redes sociais. No que diz respeito à televisão, um aprendizado que nós temos, primeiro é esse, e eu concordo com você, Tiago, as pessoas mais em casa, a TV é um entretenimento e, portanto, o uso da TV nessa campanha teve um componente que não teve em 2018, mas acho que há um outro aspecto importante também, que é o uso da televisão, ele foi nessa campanha, em vários aspectos, sobretudo para candidaturas que se desempenharam melhor, renovado do ponto de vista da linguagem, da maneira de se comunicar com o eleitor, da maneira de tornar campanhas feitas por meio deste veículo menos cansativas e mais atrativas. Então, esses dois componentes, que é já um conhecimento das redes sociais, com as suas possibilidades, inclusive com os seus limites, e 2, um retorno a uma utilização mais qualificada de um veículo profundamente tradicional e conhecido que é a TV, fizeram com que, nesta eleição, os candidatos que tivessem possibilidades de usar melhor esses 2 canais se desempenhassem de maneira mais significativa. Dou como exemplo aqui, neste caso, a candidatura Guilherme Boulos, aqui na cidade de São Paulo, que conseguiu se desempenhar muito bem, tanto na televisão, que pega, neste caso, um público diferente daquele que é mais usuário das redes sociais. Então, a candidatura que conseguir, e essa talvez finalizando, seja uma lição importante, a candidaturas no futuro que conseguirem compreender o uso combinado desses canais de comunicação com as suas distintas linguagens e distintos públicos que, inclusive, os utilizam, poderá fazer disso um elemento bastante importante na sua estratégia comunicacional junto aos eleitores. A ver se em 2022 esses aprendizados da eleição de 2020 poderão ser mais bem utilizados por candidaturas que compreendam que na diversidade dos canais de comunicação não significa exclusão, mas significa combiná-los em formas diferentes, à luz das suas possibilidades e tipos de eleitores que os utilizam. Eduardo Grim, professor da Fundação Getúlio Vargas, cientista político. Mais uma vez, professor, obrigado pela sua atenção, pela gentileza. Bom voto nesse domingo e até a próxima. Boa semana. Obrigado, Tiago e Kalina. Um bom programa para vocês, uma boa cobertura nesse dia de eleição. Obrigado.